Flamengo define alvo para a ponta, mas de antemão já aviso, a negociação vai ser complicada. A informação é do jornal europeu. Gerson podendo ficar de fora das próximas partidas, e inclusive a primeira do Mundial. Novidades sobre Charlie Alcaraz e o absurdo que o senhor Ramon Abate Abel protagonizou no jogo de ontem. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Flamengo ontem venceu o jogo no Allianz Parque. Diminuiu a distância para 1 ponto. E se tivesse empatado ou perdido hoje, com a vitória do Cruzeiro diante do Fortaleza, o Flamengo tinha caído para a 3ª colocação. Como venceu, permaneceu em segundo, diferença de 1 ponto agora. E o que eu falei no vídeo de ontem, no pós-jogo. Flamengo aí podendo terminar a 11ª rodada, que é a próxima e última, antes do Mundial de Clubes, em primeiro lugar. Isso tudo porque o Flamengo enfrentará o Fortaleza no Maracanã e o Palmeiras jogará contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Os dois vão se matar por lá e o Flamengo tem que fazer a sua parte no Maracanã. Mas a gente já falou tudo que tinha que falar do jogo ontem. Mas vamos falar do absurdo, que ontem a gente não deu mais muito essa ênfase, desse juiz Ramon Abate Abel. O Flamengo precisa, mas precisa urgentemente ter voz ativa nos bastidores do futebol, na CBF. Não sei se agora vai conseguir, principalmente porque declarou a oposição ao presidente eleito. Inclusive, na posse, o Flamengo não foi na votação lá que elegeu o novo presidente. Chami alguma coisa. Acho que é isso mesmo, o nome do cidadão lá. Mas o Flamengo precisa tomar urgentemente uma decisão sobre isso. Porque o que esse Ramon Abate Abel faz em jogos do Flamengo é um absurdo. Vamos lá. O lance do pênalti do Varela. O lance do pênalti do Varela. O VAR chama e fala que sim, houve a mão. Beleza. Fora da área. Não questiona que houve a mão, mas foi fora da área. Aí chamou o Abate Abel. Ele vai lá e fala que não, que a mão foi dentro da área. Ficaram nesse enrola, beleza. Só que esqueceram de um detalhe. Tinham que ter analisado que a bola bate primeiro na perna do Varela e depois pega na mão. E a FIFA mudou a regra dessa bola na mão dentro da área. Então, com a nova regra, isso não seria pênalti. Tanto é que no lance do Flamengo, acho que não lembro qual jogo, que aconteceu a mesma coisa, bateu na perna do Léo Pereira, pegou na mão e não foi dado pênalti. Porque a regra foi mudada e foi colocada dessa maneira. Beleza, tudo bem. Deu pênalti, o Rossi foi lá e pegou. Ótimo. Aí o Abate Abel não deu o pênalti em cima do Arrascaeta, que foi pênalti. A mão colocada do Murilo desacelera o Arrascaeta. É claro, o Arrascaeta depois vão dizer, né? Ele encenou a queda lá e tudo mais. Mas foi pênalti. Foi pênalti. E aí o Abate teve que ir ao VAR para ele ver a situação e aí dar o pênalti. Mas corrigiu lá, tudo bem. Mas já outro absurdo. Um terceiro absurdo. Gustavo Gomes
cansou de bater o jogo inteiro, tomou um cartão amarelo, acho que 5 ou 10 minutos depois, se eu não me engano, ou logo no começo do segundo tempo, ele pisa no jogador do Flamengo. Pisa no jogador do Flamengo. Era para ter sido expulso e não foi. O Abate falou que foi uma joelhada que ele deu em cima. Independente, era para cartão. E não foi. O árbitro pipocou. O árbitro pipocou. E o mais absurdo ainda, a joelhada do Everton no Léo Ortiz. Nem o VAR, nem o árbitro fizeram nada. A bola estava em jogo. Isso é pênalti. O jogador do Palmeiras agrediu o jogador do Flamengo. Se fosse uma disputa que o Léo Ortiz tivesse ido ao encontro do Everton, tudo bem. Mas o Léo Ortiz simplesmente para de costa e o Everton vai de joelho. E ele não tira o joelho e mantém o joelho para acertar o jogador. Isso é pênalti. Isso é pênalti. E não foi dado. Nem pelo VAR, chamando o Ramon Abate Abel, e nem o Ramon Abate Abel analisou o lance. Um absurdo. Mas, tudo bem. Desde 2017, o Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na Arena Sandy Júnior. E o tabu continua. O que mais incomoda nisso tudo é que o Flamengo não tem voz ativa nos bastidores para resolver essa situação. Porque esse juiz, toda vez que apita o jogo do Flamengo, tem sempre polêmica envolvendo ele. E na maioria das vezes, ele prejudica o Flamengo. Ontem, por incrível que pareça, ele deu o pênalti a favor do Flamengo. Que isso não acontece com esse juiz. Bom, mas vamos lá. Aí eu acompanho no YouTube alguns canais. Energia 97, gosto de ver o do Neto lá, porque adoro, principalmente quando o Flamengo ganha, que ele fica revoltado e tudo mais. Vou falar dos dois. O Domênico, absurdo esse pênalti, que eu não sei mais o que papapá, fazendo aquele escândalo todo no jogo. Ô Domênico, e o pênalti do Palmeiras dado contra o Sport? Ô Domênico, e na semifinal do Campeonato Paulista, o pênalti mandrake que deram a favor do Palmeiras em cima do São Paulo? Não se fala nada disso não? Aí eu vou sair do Domênico. No programa do Neto, no final da noite lá de domingo, Godoy analisando o lance lá e tudo mais, o narrador, o tal de Theo José, que se eu não me engano, acho que é palmeirense declarado, né, e roxo, pelo visto, quase teve um filho pela boca dentro do programa. Não, porque a bola bateu na mão do Varela dentro da área, é pênalti. Godoy falando que não foi, analisando e tudo mais. O próprio Neto defendendo o Flamengo, falando também que não foi. Não, mas foi. E aí, na hora do lance lá do pênalti, do Murilo em cima do Arrascaeta, pelo amor de Deus, isso não foi pênalti, estão acabando com o futebol. E aí o Godoy falando que nos moldes do futebol brasileiro é dado, mas é por isso que está acabando o futebol. Por que não foi analisado aí? Por que você não falou, o Theo José, do pisão do Gustavo Gomes e do pênalti que o Everton fez em cima do Léo Ortiz? Mas aí a imprensa, principalmente a paulista, né, que se acha a dona da verdade, que tudo contra eles é favorecimento ao Flamengo, mas quando favorece a ele, todos eles ficam calados. Quantos programas esportivos para trás falaram
do pênalti dado para o São Paulo em cima do Náutico na Copa do Brasil, no Morumbi? Quantos se falaram aí da polêmica do pênalti que ajeitaram, que arrumaram para o Palmeiras na primeira rodada contra o Sport? No lance lá na semifinal do Paulista, que favoreceram o Palmeiras em cima do São Paulo. Não fizeram esse escândalo todo. Não fizeram esse escândalo todo. Mas tudo bem. Flamengo venceu, diminuiu a distância e tudo mais. Bom, vamos lá. Vamos falar aí sobre a situação de Gerson. Conversando com alguns médicos, fisioterapeutas e tudo mais, que eu presto serviço de informática, né? Eu não ganho nenhum centavo aqui com o canal não é monetizado, então o meu sustento vem pela minha profissão, por eu ser técnico informática, conversando com alguns fisioterapeutas que são amigos meus e médicos que eu presto serviço para eles, né? Eles falaram que provavelmente aí tem que ver os exames, mas pela maneira que foi travado, não teve uma lesão séria. Mas joelho, o negócio é complicado. E o Gerson aí pode perder os jogos contra o Deportivo Táchira, contra o Fortaleza, e pode perder também aí o primeiro jogo do Mundial de Clubes, que é contra o Esperança. Vamos ver aí, se Deus quiser, essa notícia aí não se concretizar. Mas, ao que tudo indica, o Gerson pode ficar de fora desses 3 próximos jogos aí sim, tá? Vamos aguardar, que é essa notícia aí que preocupa e preocupa muito toda a torcida rubro-negra. E normalmente esses médicos, esses fisioterapeutas que eu converso sempre sobre essa situação, muitos deles também são flamenguistas e tudo mais, eles não erram nesse prognóstico não. Foi todos eles aí. Eu falei da situação do Nico quando ele saiu do jogo, do Pulgar, do Alan quando eles meteram a mão na coxa, quando saíram e tudo mais. E eles mesmos deram aí o que eles falaram, bateram. Só pegar nos vídeos lá para trás aí que vocês vão ver que sempre tem essa situação sendo comentada. Bom, mudando de assunto, vamos falar aí sobre a situação de Charly Alcaraz. Ao que tudo indica, as minutagens que precisava e tudo mais, parecem que foram batidas aí, alcançadas pelo jogador com o Everton. E o jornal inglês lá comenta justamente sobre isso, que o Everton será obrigado aí a comprar o Alcaraz do Flamengo pelas metas atingidas. O jogador fez aí 8 partidas como titular e entrou aí nas outras 9 partidas. Então, se era por minutagem e tudo mais, parece aí que tudo isso foi resolvido. O Flamengo aí não confirma, né? O Vene Casagrande, até um tempo atrás, alguns vídeos dele para trás no canal dele, trouxe que a meta não era 6 partidas como titular, como todo mundo, inclusive eu vinha falando, né? E sim pelas minutagens. O jornal inglês garante que o que estava no acordo foi cumprido, foi atingido. E aí agora o Everton fica obrigado a comprar o jogador do Flamengo. O Flamengo ainda não se pronunciou. A temporada europeia terminou ontem, com exceção a final da Champions, que acontece agora no dia 30, o dia 31, e tem a Conference League, se eu não me engano, da Europa League, teve aí que o Tottenham foi campeão, acho que da Conferência, né? Eu não lembro qual, eu sei que o Tottenham foi campeão, tem a disputa do Betis contra, acho que o Chelsea, né? Que tem a disputa aí de uma competição, e tem a final entre o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão, para finalizar de vez a temporada europeia. E para a gente finalizar aí, jornalista John Smith, da Inglaterra, traz a informação que o Flamengo aí define o alvo, um dos alvos para a ponta. Ele define,
Mas quer dizer que vai contratar? E é realmente isso? Não. Vamos lá. Ele traz a informação que existe sim uma sondagem do Flamengo pelo ponta Pedro do Zenit. O jogador tem 19 anos, veio do Corinthians para o Zenit em fevereiro do ano passado, tem contrato com o time russo até 2028, até dezembro de 2028, foi comprado pelo Zenit ao Corinthians 50%, ele pagou 9 milhões de euros, 9 milhões de euros, o jogador hoje está avaliado aí entre 10 e 15 milhões de euros. Bom, vamos lá. Na temporada 24 e 25, o jogador fez 37 partidas, 5 gols e deu 8 assistências. Ele é agudo, ele parte para cima, ele busca o jogo, ele sabe tanto trabalhar do lado direito quanto do lado esquerdo. Só que tem um pequeno detalhe, e aí a gente sabe, negociar com o Zenit, a gente já conhece essa história. Por isso acredito eu que isso não deva vir se concretizar como interesse do Flamengo. Tem a sondagem, como foi colocado, o alvo o Flamengo está analisando aí pelo departamento de scout e tudo mais. Mas acredito eu que será difícil a contratação desse jogador. Principalmente, o jogador foi contratado no ano passado por 9 milhões, acredito eu que por menos de 14, 15 milhões não tem negócio. E o Flamengo aí no começo do ano recusou a proposta do Zenit e fez jogo duro, tanto pelo Wesley quanto pelo Gerson. A gente não pode esquecer essa situação aí. Tá? Então, há atritos entre o time rubro-negro com o Zenit, o time russo. Não acredito que isso aí. Mas, olhando os números, o menino aí é aquilo que o Felipe Luiz falou, né? Que é pontas diferente das características que tem hoje no elenco. Que Michael e Everton Cebolinha não rendem nada, mas são ciscadores. Bruno Henrique, em péssima fase, não rende aquilo que se esperava dele há muito tempo, né? O único ali que tem, e aí o Flamengo está sentindo, Luiz Araújo, a mesma coisa. O único que o Flamengo sente falta e vê mesmo ali é o Plata. E aí o Pedro tem essa comparação ao Plata, que é do mesmo estilo. Vamos aguardar. O certo é, dia 1º de junho, abre a janela de transferência. Especial, que vai do dia 1º ao dia 10. O Flamengo já deixou claro que não irá fazer loucura. E, como eu já trouxe aqui, vou voltar a falar. Ao que tudo indica, pode ser que Jorginho seja o único reforço do Flamengo para o Mundial, para a Copa do Mundo. Mas, na segunda janela, que se abre em julho e vai até agosto, aí não, o Flamengo irá se reforçar. O Flamengo quer já fechar os reforços já para o Super Mundial para dar sequência ao resto da temporada. Mas se não for possível, a janela forte mesmo vai ser justamente a janela que se abrirá de julho a agosto. Uma ótima semana a todos os rubro-negros. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Senta o dedo no like, dá essa moral pra gente. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.